Olá, seja bem-vindo à aula número 7 e essa aula nós vamos falar sobre o cálculo do 13º salário normal e proporcional. Então por que proporcional? Porque esse cálculo pode sofrer alteração se o trabalhador não tiver um ano completo ali de décimo no exercício. Então vamos ver como que funciona aí o cálculo do 13º. Primeira coisa que nós precisamos é saber, que é importantíssimo você saber. Então o cálculo do 13º ele é feito em duas etapas, ou seja, ele é pago em duas parcelas do 13º. A primeira dela, ela precisa ser pago até o dia 30 de novembro, é o prazo máximo que a empresa tem para pagar a primeira parcela do décimo. Então o departamento pessoal deve pagar na folha de pagamento o valor correspondente a 50%, ou seja, metade do valor do 13º, a título de primeira parcela aí para o trabalhador. Então vamos a um exemplo bem prático, aqui na tela. Então se o salário do trabalhador é R$ 880, a empresa precisa pagar para ele R$ 440 de primeira parcela de décimo. Então como está aqui, vocês viram ali, vai na coluna vencimentos, R$ 440. Não tem desconto na primeira parcela, não tem nada. Exatamente 50% do valor do 13º dele. Considerando que o trabalhador tenha trabalhado desde o primeiro dia útil do ano, no caso do trabalhador ter sido contratado no decorrer do ano, o valor será proporcional aos meses trabalhados. Por exemplo, ali, se o trabalhador começou após, ou seja, não tinha o mês inteiro, o cálculo é proporcional aos meses trabalhados. Por exemplo, aqui na tela nós temos o exemplo de R$ 880 o salário dele e a demissão em 10/3 do ano X. Por exemplo, 880 dividido por 12 vezes 10 meses trabalhados, levando em consideração que ele começou a trabalhar em março. Vamos pegar então 880 dividido por 12 e vezes os 10. E vezes 50% para encontrarmos a primeira parcela do décimo, que vai dar nesse caso 366,67. Em relação à segunda parcela do décimo, então a empresa tem até o dia 20 de dezembro para o prazo máximo para pagamento da segunda parcela do décimo. O departamento pessoal deve pagar na folha de pagamento o valor correspondente aos restantes, que é 50% do décimo, salário base do trabalhador a título do 13º salário, deduzindo a primeira parcela na coluna descontos e também deduz o INSS e o imposto de renda, exceto se for isento, no caso do imposto de renda. Se não atingir a primeira faixa, pode ser isento no imposto de renda, mas o INSS é calculado igual. Então, nós temos aqui um exemplo do 13º, aí a segunda parcela. Por exemplo, salário de 880 por mês, considerando que o trabalhador tenha trabalhado desde o primeiro dia útil do ano. A segunda parcela vai ser R$ 800 menos 400, que é deduzida a primeira parcela, sobrou 400. E menos 7,5% no nosso exemplo aqui de INSS. Então, a tabelinha aqui na tela mostra como que vai ficar lá na folha de pagamento. Vai ter lá em vencimentos 880, na coluna desconto 440 da primeira parcela e R$ 66 do INSS no nosso caso aqui. Se tivesse imposto de renda, ia logo abaixo ali também. Outro exemplo aqui é no caso proporcional, esse outro exemplo aqui na tela, no caso do 13º proporcional, também seguindo o mesmo exemplo de a demissão, ou seja, o trabalhador começou a trabalhar em 10/3 na empresa, 880 dividido por 12, para encontrar a proporção, vezes os 10 meses trabalhados, e ele vai ter um direito de R$ 733,10. A segunda parcela do décimo ali vai sofrer o desconto do INSS, nesse caso ainda não vai ter também o imposto de renda, e ele vai aparecer na folha de pagamento da mesma forma que a demais. Décimo do seu salário 733,33 como vencimento, 366,67 como primeira parcela e 54,99 dos 7,5% do INSS. Cálculo 13º divisor 15 dias. Da mesma forma que a gente falou nas férias, a mesma coisa acontece com o 13º. A fração igual ou superior a 15 dias trabalhados durante determinado mês será havida como um mês integral, correspondente a 1/12. Mesma coisa. Se ele trabalhou mais que 15 dias naquele mês, ele vai ter direito a um mês e décimo, a 1/8 de décimo. Se for inferior a 15 dias, vai ser ali, vai perder o direito. Então, seguindo o mesmo exemplo, se ele começou a trabalhar dia 17, não vai fechar os 15 dias e vai perder um mês e décimo. Não vai ter direito a um mês e décimo nesse caso. E se ele começou a trabalhar, por exemplo, no nosso exemplo de dia 10, ele vai ter 20 dias trabalhando dentro do mês, então vai ter ali um mês de décimo
ali de direito nesse caso. Então, são duas coisas que vocês precisam entender. A proporção, que é ali 1 sobre 12 avos, que é o total ali do salário dividido por 12 meses, né? Se ele ganha, no caso, ali 800 reais dividido por 12, vai dar 1/12 vezes os meses trabalhados, encontramos o valor do décimo proporcional. E a fração ali de 15 dias, que é como que vai definir se ele tem direito a um mês cheio de décimo ou não. No caso, né, principalmente vai usar essa questão da fração de 15 dias ali, esse critério de 15 dias, quando o trabalhador entra na empresa e quando ele sai. Normalmente ele vai entrar ali às vezes no dia 15, 16, então dependendo do dia ele vai ter direito a esse primeiro mês de décimo ou não. E assim quando ele sair também, né? Dependendo do dia que ele foi demitido da empresa ou ele pediu a conta, dependendo do dia ele vai ter direito a um mês de décimo e dependendo do dia não. O critério a ser usado é esse. Então nós chegamos ao final do nosso curso Folha de Pagamento. Parabéns para você que chegou até aqui. São vários cálculos, mas eu tenho certeza que de uma forma como eu trouxe, da forma como eu estruturei todos esses cálculos, eu tenho certeza que consegui te ajudar e que você possa ter bom proveito, continue buscando conhecimento. Aqui em algum lugar vai estar o meu contato, se você tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, eu vou ter aí prazer em responder a tua dúvida. Parabéns mais uma vez e muito obrigado por ter confiado em estar comigo até aqui. Um abraço e até breve.